Olá, boa tarde. Agora sim, pedimos desculpa aqui por este atraso. O meu nome é Carlos Lourenço, eu faço parte da equipa do Pavilhão do Conhecimento e é um gosto muito grande ter-vos aqui. Esperamos que estejam a desfrutar desta cidade do zero, do que estamos a fazer, do que temos lá fora, destas palestras que têm estado a acontecer. E tivemos tivemos duas sessões de manhã, onde falámos de energia nuclear, onde falámos de carbono biodiverso, e agora vamos falar também de um pilar muito importante da sustentabilidade, porque a sustentabilidade não é só sustentabilidade ambiental, e então queremos começar esta tarde convosco a falar de sustentabilidade social, e para isso temos aqui connosco a Rita Luís. A Rita é licenciada e mestre em Serviço Social pelo ISCTE, com uma tese sobre Serviço Social e Desenvolvimento Sustentável. Atualmente trabalha na Rede Europeia Antipobreza e está envolvida em diversas associações e projetos ao nível nacional e internacional. É coautora do Toolkit de Serviço Social e Sustentabilidade Ambiental. E a Rita vai-nos falar um bocadinho deste Toolkit, certo, Rita? Isto, para quem não esteve presente nas outras sessões, a Rita agora vai falar cerca de uns 15 minutos, 15, 20 minutos, e depois vamos poder estar aqui à conversa, eu fazendo perguntas, havendo perguntas desse lado. Temos aqui um cubo mágico que depois atiramos para fazerem as vossas questões, por isso estejam conscientes de que podem também intervir, que é uma conversa muito informal que queremos ter convosco. Rita, senta à vontade. Olá a todos. Pronto, o meu nome é Rita Luís, já fui aqui apresentada e eu venho para aqui apenas porque acho que é mais fácil para mim apresentar em pé do que sentada, não é de todo para ser uma coisa formal. Eu venho apresentar este tema, integrar a sustentabilidade ambiental na intervenção social, um toolkit para a ação, e quero desde já fazer o disclaimer que isto não é um trabalho só meu, é um trabalho meu com dois outros coautores, que é a Joana Gomes, que não pôde estar porque é dos Açores e não conseguiu estar presente, e o Afonso Borga, que está aqui na audiência connosco. Iniciando então. Integrar a sustentabilidade ambiental na intervenção social, um toolkit para a ação. Aquilo que eu vos venho apresentar aqui hoje é aquilo que é uma publicação que eu e estas duas outras pessoas fizemos sobre a sustentabilidade ambiental para a intervenção social. Aqui no título temos Serviço Social, porque realmente é a formação dos três, mas este toolkit pode ser aplicado, é um guia prático para ser aplicado por qualquer pessoa que intervenha na área social. E o que tentámos fazer foi interligar aqui a dimensão social à dimensão ambiental, mas também nunca esquecer aqui as questões económicas, porque é sempre necessário haver este equilíbrio. Nós criámos este toolkit porquê? Criámos porque todos nós nos cruzámos ao longo do nosso percurso académico com as questões da sustentabilidade ambiental. Todos nós achamos que as profissões da intervenção social, em específico o serviço social, deveria ter um papel importante também na promoção da sustentabilidade ambiental. E quando fomos procurar alguma bibliografia, alguma coisa sobre isto, não encontramos absolutamente nada. Encontramos algumas coisas ao nível mais teórico, mas ao nível prático e de como é que nós podemos mesmo promover a sustentabilidade com as populações com quem nós trabalhamos enquanto assistentes sociais. Não encontramos nada assim mais prático que nos dissesse como é que podíamos realmente ter um impacto social com a nossa ação. Então, tomámos esta ação de criar um toolkit no início de 2021, com os objetivos de aprofundar o conhecimento sobre a relação entre o serviço social e a sustentabilidade ambiental, sensibilizar o setor da intervenção social para a importância da promoção da sustentabilidade ambiental no decorrer da sua ação, criar uma ferramenta que potencie o posicionamento do serviço social no campo da sustentabilidade ambiental. Como é que construímos este guia prático? Construímos através também de webinars, portanto esta foi uma construção, uma co-construção, pelo que nós consideramos, porque aquilo que fizemos webinars abertos à comunidade que trabalha no campo da intervenção social, para duplamente retirar informação para construirmos um guia prático e ao mesmo tempo
conseguirmos sensibilizar a comunidade em serviço social de que esta é uma questão que não podemos deixar de fora da nossa prática profissional. Não podemos apenas contribuir para o bem-estar das pessoas se não estamos a contribuir para o bem-estar das gerações futuras e para um mundo mais sustentável, porque isso não é ético, não é? E não vai de acordo com os fundamentos do que é o serviço social e do que é a intervenção social. Para aqui a nossa audiência, que não sei se será ou não de pessoas que sabem o que é isto, de intervir socialmente e de ser assistente social, explico um bocadinho que o serviço social tem como fundamentos promover a dignidade humana, a justiça social e os direitos humanos. Portanto, temos um dever ético de promovermos o bem-estar social a todos os seus níveis. Portanto, deem-me só aqui um bocadinho. Exato. E o que é que nós queremos fazer? Com as populações com quem trabalhamos, quer ao nível individual, quer ao nível coletivo, com comunidades, aquilo que nós, assistentes sociais, fazemos é empowerment e capacitação das pessoas para que estas mesmas pessoas consigam ser independentes na nossa sociedade. É este o objetivo último do serviço social, é deixarmos de existir, as pessoas deixarem de precisar de nós para conseguirem de ser independentes e conseguirem fazer as suas próprias escolhas. E é exatamente por isso que a sustentabilidade ambiental é tão importante, porque temos um enorme poder de sensibilização das comunidades para aquilo que podem fazer para promover um mundo mais sustentável. Temos aqui o desenvolvimento sustentável, que tem os 3 pilares, o pilar económico, ambiental e social. Sabemos que as sociedades hoje em dia dão uma enorme primazia ao crescimento económico e à dimensão económica, mas aquilo que o desenvolvimento sustentável nos diz é que não podemos basear a nossa ação apenas na dimensão económica. Temos sempre de pensar também do ponto de vista ambiental e do ponto de vista social. Tem que haver um equilíbrio entre estas três dimensões. E temos como exemplo os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para 2030, que nos impõem uma estratégia muito clara ao nível daquilo que podemos fazer para realmente termos uma sociedade mais sustentável. E se olharmos para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, vemos que não tem apenas pilares ambientais, não tem apenas pilares económicos, tem logo no início os objetivos de erradicar a pobreza, acabar com a fome e acabar com as desigualdades ou reduzir as desigualdades. Portanto, temos aqui um grande envolvimento do setor social nesta parte e, por isso, temos aqui os nossos temas. O Toolkit é um documento que já está disponível online no site da APSS. No final vamos ter aqui o website para poderem consultar, se quiserem. E é constituído por 6 capítulos. Temos aqui os 6 capítulos que fundamentam este toolkit. E cada um destes capítulos, cada um destes temas tem, primeiro, uma parte mais teórica de fundamentação daquilo porque é que faz sentido incluir a intervenção social a estes níveis, e depois uma parte mais prática de casos práticos em que podemos ver realmente como é que isto se aplica na prática. Aqui o nosso primeiro capítulo, Serviço Social e Ambiente na Comunidade, pressupõe que é essencial que, ao nível comunitário, os assistentes sociais tomem ações que promovam a sustentabilidade e estejam conscientes da sua importância enquanto agentes de mudança e sensibilização das comunidades, como já disse há pouco, de resto. Podem intervir a vários níveis, família, escola, comunidade, e podem ajudar aqui a mudar e a moldar o comportamento social de comunidades mais vulneráveis ao nível social. Depois temos também, na estrutura do nosso toolkit, algumas dicas para os assistentes sociais e para os interventores sociais para intervirem nestes campos. Aqui neste tema temos fomentar uma visão holística dos fenómenos, promover o trabalho multidisciplinar e em rede com outros atores presentes no território e promover sessões de auscultação com a comunidade para que esta própria também participe
na sua própria emancipação e na resolução dos seus problemas, guiando sempre isto para uma forma mais sustentável de fazer as coisas. Então, mas estou a dizer isto tudo, e como é que isto se faz, não é? Isto faz imenso sentido, mas depois é muito difícil de operacionalizar. Pelo que temos aqui, 2 casos práticos que exemplificam perfeitamente ações muito simples que podem ter um enorme impacto social e ambiental ao nível das comunidades mais vulneráveis. Temos a agrofloresta da Bela Flor, que é uma agrofloresta no contexto urbano que promove práticas ecológicas na comunidade, como a compostagem, como a agricultura. Depois temos aqui um vídeo, mas não temos tempo. Temos o ecobairro da Boa Vista também, é um bairro social, aquilo que chamamos de bairros sociais aqui em Lisboa, para comunidades que têm algum tipo de vulnerabilidade social, e que foi construído sobre a premissa de ser um bairro completamente sustentável. Ou seja, cada uma daquelas casas que foram construídas para serem ecologicamente sustentáveis, não terem impacto negativo ao nível da sustentabilidade, e depois todo o bairro também se desenvolveu à volta desta premissa. O nosso segundo tema, Serviço Social e Educação Ambiental. Temos aqui uma citação: a educação ambiental tem o poder de promover e incentivar transformações de comportamento que venham a gerar um futuro mais sustentável em termos de integridade ambiental e de uma sociedade mais justa para as gerações presentes e futuras. Portanto, aqui na educação ambiental podemos trabalhar enquanto interventores sociais, tanto como elementos externos à escola, como elementos internos na escola, como assistentes sociais em meio escolar. E aquilo que podemos fazer é trazer para a agenda escolar das crianças e jovens estes temas da sustentabilidade na promoção de atividades de educação ambiental no meio escolar ou extracurricular e na formação de públicos estratégicos sobre esta temática, como é o exemplo dos professores. Exemplos práticos. Temos aqui as hortas nas escolas, que já muitas escolas fazem, em que também é um processo participado, em que os alunos tanto veem como é que as coisas são feitas, como também plantam, então ganham aqui competências ao nível da agricultura e do consumo biológico. E depois temos um outro exemplo, que é o kit de emergência, que consistiu numa ação em que um grupo de assistentes sociais foi às escolas para ensinar as crianças o que é um kit de emergência. Este em específico foi nos Açores, onde há muitos terremotos, e então dá sempre jeito nós termos um kit de emergência com uma mochila, com uma lanterna, com um rádio, e deram aqui algumas prioridades às crianças daquilo que podiam pôr nesta mochila no caso de existir uma calamidade, não é? Depois, Serviço Social e Economia Circular. Aqui, neste tema, temos uma aplicação mais para a mudança de paradigma ao nível económico, que impulsiona valores de justiça social, incluindo preocupações com o meio ambiente, explorar também a dimensão comunitária e criação de redes de parceria para o desenvolvimento de iniciativas de economia circular, que estas iniciativas podem ser instrumentos valiosos para a empregabilidade das populações mais vulneráveis e para o ganho de competências a um nível prático das populações com mais vulnerabilidades e, consequentemente, para se inserirem no mercado de trabalho e conseguirem contribuir para um mundo que seja mais sustentável e conseguirem lutar pelo seu bem-estar individual. E a sensibilização da sociedade em geral para a importância da transição para um modelo de economia mais sustentável. Temos aqui 3 exemplos. A Vintage for a Cause está lá fora, portanto, convido-vos a irem lá falar com a Helena, que ela com certeza que vos vai explicar. Eles são uma marca de moda que tem uma lógica circular por trás. Eles aproveitam restos da indústria têxtil para fazer novas peças e apenas empregam mulheres acima dos 50 anos. Portanto, tem aqui um impacto positivo na população em Portugal que sofre mais com o desemprego de longa duração.
Depois temos a CRAIS, que é dos Açores. Eles são um centro de recursos que recolhe recursos que as pessoas já não utilizam nas suas casas, nomeadamente móveis e roupas, requalifica esses móveis e roupas para estarem de uma forma digna, para darem de uma forma digna às pessoas que precisam. Porque um dos principais problemas do setor social é que todos nós gostamos de despejar o nosso roupeiro, não é? Mas depois podemos estar a dar e a não ter um impacto positivo nas pessoas a quem estamos a dar essas roupas, porque elas podem não gostar, podem estar estragadas, ou até os móveis já nunca são móveis na tendência da moda, não é? E então eles fazem a requalificação destes materiais para dar de uma forma digna às pessoas. E o Repair Café, que é um café pop-up, que funciona aqui em Lisboa de mês a mês, se não me engano, e onde um grupo de voluntários faz reparações de eletrodomésticos e, ao mesmo tempo, ensina as pessoas a fazerem as próprias reparações para depois ficarem emancipadas e, da próxima vez que se avariarem, conseguirem repará-los. Para além disso, as pessoas que lá vão aprender ganham competências que podem ser muito boas ao nível da empregabilidade, por isso isto pode ser bom para a intervenção social. Segurança alimentar, sustentabilidade e serviço social. Não sei se estou muito fora do tempo. Não, ok. Então, aqui este tema, que também é um dos temas que mais me apaixona, porque é outro dos casos clássicos da intervenção social. Quando pensamos em serviço social e em intervenção social, pensamos logo em ajuda alimentar. E quando pensamos em ajuda alimentar ou em segurança alimentar a um nível mais sustentável, vemos que realmente as lógicas dos bancos alimentares podem não estar assim tão bem definidas. Porque promover a sustentabilidade em relação às questões da segurança alimentar requer que os profissionais de serviço social adotem uma perspectiva crítica na sua intervenção, compreendendo as questões estruturais que estão por trás e procurando repensar numa lógica de empowerment os moldes da assistência alimentar. O que é que acontece? O que nós queremos não é que as pessoas continuem a precisar eternamente de assistência alimentar, de bancos alimentares. O que nós queremos é que as pessoas consigam, por elas próprias, fazer face às suas necessidades. Portanto, quando estamos nesta lógica assistencialista do vamos dar, mas não vamos ensinar as pessoas a pescar o seu próprio peixe, isto acaba por poder ser muito problemático quando entramos nesta lógica. E por isso é importante percebermos os conceitos de segurança alimentar, insegurança alimentar e moderada e severa, e percebermos quais é que são as questões estruturais que estão por trás das questões da alimentação, que é uma questão que neste momento está muito na berra por causa das questões da guerra e da insegurança que isso pode trazer em termos de inflação às populações que são mais vulneráveis economicamente. Portanto, temos aqui 3 exemplos práticos de associações que fazem a diferença ao nível da segurança alimentar e da intervenção ao nível da alimentação em intervenção social. O primeiro exemplo a atuar é uma associação que não trabalha diretamente na assistência alimentar às pessoas, mas sim faz formação dos profissionais que prestam assistência alimentar, para os sensibilizar em relação a todas estas questões que eu já referi e para lhes dar modos de fazer que promovam mais a capacitação, o empowerment e menos o assistencialismo. Eles também trabalham, não apenas aqui em Portugal, também trabalham nos PALOP. A ReFood, que penso que muitos de vocês já conhecem, que faz aqui um trabalho ao nível do desperdício alimentar e, ao mesmo tempo, recolhendo o desperdício alimentar de cafés e restaurantes e estruturas comerciais, e depois consegue identificar famílias que estão em algum tipo de situação de vulnerabilidade e o desperdício alimentar canalizá-lo para as famílias que precisam. E o Food Wave, que é um projeto de educação ambiental, mas ao nível da alimentação, que tem como objetivo criar um movimento de cidadãos preocupados com estas questões, que atuem para uma maior dignidade
da assistência alimentar e da alimentação em Portugal e na Europa, que eles são um projeto europeu. A consideração dos animais em serviço social. Aqui passamos a uma temática completamente diferente e inovadora que nem todos pensámos, já que em que nem todos pensámos que a intervenção social pode estar presente. Mas realmente considerar os animais e considerar a biodiversidade como um grande objetivo da sustentabilidade é importantíssimo. E aquilo que acontece é que muitas vezes as questões da intervenção social conseguem ser descobertas através da intervenção com animais. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes, não sei se têm noção, mas há muita gente que tem animais, especialmente idosos, pessoas em situação de sem-abrigo, têm animais, os animais são a principal companhia e a valorização daquele animal é como se fosse um elemento da família. E, portanto, essas pessoas, se não tiverem dinheiro para comer, elas próprias, compram comida para o animal. Não compram comida para elas próprias, mas compram para o animal. E isto é uma questão que tem de ser considerada pelo Estado, pelos assistentes sociais. Temos que considerar isto nos diagnósticos e temos que considerar o animal como uma parte da família, porque realmente as pessoas também o consideram. Podem haver várias intervenções, as intervenções ao nível do Serviço Social Veterinário são mais ao nível dos Estados Unidos da América, estão mais desenvolvidas lá, que é a atuação dos assistentes sociais mesmo em clínicas veterinárias, tanto com a equipa como com as pessoas que levam aos animais. Quanto ao serviço social animal, é isto que eu vos estava a dizer, é o considerar o animal como uma parte da família, intervir tanto quando há a questão do luto por o animal ter falecido, como nas questões associadas à alimentação do animal e à responsabilização da pessoa pelo próprio animal, porque também temos de ter noção do que é que estamos a fazer quando estamos a adotar um animal e temos que ter a noção de que... Desculpem, já estou a falar há muito tempo. E temos de ter noção de que para o adotar também temos que ter condições para lhe dar e que não podemos também intervir ao nível do serviço social animal e a dar comida para o animal e as pessoas depois terem 20 animais. Pronto, não é? Portanto, tem que haver uma responsabilização também da pessoa para a pessoa perceber até onde é que pode ir com a adoção dos animais, mas é claro que se já os tiver, vamos apoiar. E a avaliação diagnóstica com suporte nos animais, que também vai ao encontro do que eu já disse. Temos um exemplo muito bom e inovador aqui na cidade de Lisboa, que é a Animal Life. Eles são uma associação que faz exatamente isto, tenta identificar situações de vulnerabilidade social em que os animais estejam presentes, tenta zelar pela saúde dos animais, tanto ao nível veterinário como ao nível da alimentação, e acaba por ter aqui uma resposta para esta problemática dos animais nas famílias isoladas, na maior parte das vezes. E pronto, temos aqui já o nosso último capítulo, de Serviço Social em Catástrofe, e aqui também penso que é óbvio, não é? Até agora falámos um bocadinho na prevenção dos riscos, no estarmos a lutar por uma sociedade mais sustentável, mas aquilo a que não podemos fugir é o facto de que cada vez mais vamos ter uma sociedade em que vão acontecer catástrofes, vão acontecer questões associadas às alterações climáticas. Hoje mesmo estamos a assistir a essas catástrofes, aqui em Portugal muito associadas aos fogos, mas também pode ser associadas às inundações e mesmo a catástrofes como terremotos, destruição, etc. E aqui a intervenção social é fulcral, porque são os interventores sociais que são os primeiros a atuar em situações de crise. Portanto, os próprios interventores sociais têm de estar preparados para o facto de que a qualquer momento pode acontecer uma situação de crise e que temos de ser o mais rápidos possível a atuar, porque as pessoas vão precisar de respostas. E não apenas pessoas em situação de vulnerabilidade social, todas as pessoas.
Temos que atuar ao nível micro, meso e macro, estimular a formação em serviço social em catástrofe, para percebermos o que é que podemos fazer, e promover o trabalho multidisciplinar e o reconhecimento do serviço social nesta área em específico, que muitas vezes não é reconhecido. E depois também é mau para os outros profissionais, porque cai tudo em cima da proteção civil, que pode não ter toda a responsabilidade, não é? Casos práticos, temos aqui o projeto PhotoVoice, não sei se conhecem esta metodologia de intervenção, mas é muito gira. A que trazemos aqui é do caso dos incêndios no município de Mafra, em que já foi uma fase posterior aos incêndios, quando as pessoas estavam com o trauma de verem as suas casas ardidas e de terem perdido tudo aquilo que tinham construído até ao momento. Então, a metodologia do PhotoVoice pressupõe que a pessoa vai lá, tira uma fotografia e escreve sobre aquilo que está a sentir em relação àquela fotografia, e isto tem um impacto terapêutico nas pessoas. E, ao mesmo tempo, é arte e exposição para a comunidade em geral e sensibilização. A intervenção dos assistentes sociais na pandemia de Covid-19, que foi muito importante, apesar de um bocadinho invisível, mas em que atuaram na emergência alimentar, atuaram ao nível também da saúde, da gestão de altas, etc. E foi extremamente importante por causa da crise em que vivemos nessa altura. E o Serviço Social em Catástrofe na região autónoma da Madeira, quando houveram aquelas cheias que foram desastrosas completamente, e em que houve uma intervenção do Serviço Social muito sistematizada e com muito sucesso, e que nós consideramos um exemplo de intervenção social em catástrofe. E é isto. Agora estou disponível para questões. Tem o nosso e-book, onde podem explorar muito mais estas temáticas. Vou deixar, se calhar, este slide. E muito obrigada. Agora estou disponível para questões. Obrigada, Rita. Obrigada. Foi muito, muito, muito interessante perceber como e trazer ao palco também este assunto esta temática que por vezes é muito deixada para trás, não é? Falamos de sustentabilidade e pensamos imediatamente que é o ambiente, que é só proteger as plantas e os animais, digamos assim, e esquecemos-nos muitas das vezes que há outras componentes que têm que ser consideradas e que o ser humano, que as populações, que as comunidades têm que ser consideradas, não é? Neste movimento sustentável, e como é que podemos alterar o mundo sem nos esquecermos que nós também fazemos parte dele. Obviamente que temos um impacto muito grande ao nível ambiental, mas certamente que há aqui um caminho que podemos fazer para melhorar o mundo sem nos esquecermos que nós somos também uma espécie, não é? Temos que proteger todas as outras e não nos podemos esquecer que nós somos uma também. Diz-me uma coisa, eu estava aqui a apontar algumas coisas que te queria perguntar, e já vou convidar o público a intervir aqui connosco. Isto é todo o toolkit, não é? Que vocês construíram em conjunto. Ele já está a ser aplicado? Okay. É assim, o toolkit não tem como, tem como objetivo ser aplicado mais do ponto de vista em que as pessoas leem, refletem e criam novas intervenções inovadoras nestas áreas. Ou seja, todos estes projetos que vos apresentei agora, todos os casos práticos já estão a decorrer ou já decorreram, e são apenas exemplos daquilo que pode ser feito. O que nós queremos é que isto seja um instrumento para que tanto profissionais como estudantes em serviço social e em todas as áreas da intervenção social, seja a educação social, a psicologia, a sociologia, todos os interventores sociais que estão por aí possam inspirar-se nestas ações que já decorrem, fundamentá-las e trazê-las e trazer novas ações, até às vezes com outros âmbitos e mais aplicadas ao terreno onde intervêm, que as tragam e que cada vez mais haja um comprometimento, isto respondendo à primeira parte que tu
tu me disseste, ao comprometimento da sociedade para com a sustentabilidade ambiental, porque para termos um mundo mais sustentável, todos temos que contribuir com isto, e muitas vezes as populações mais vulneráveis ao nível socioeconómico não têm tanta literacia como as pessoas com mais formação e que veem mais notícias e que percebem melhor os conteúdos, e temos de ser nós, os interventores sociais, a levar estas questões para eles também fazerem parte desta mudança, porque só vai resultar se todos contribuirmos. E a verdade é que também, muitas das vezes, pegando aqui pelo exemplo que estás a dar, das comunidades mais vulneráveis ou com menos possibilidades monetárias, muitas das vezes, não é? Desconstruindo, têm problemas maiores com que se preocupar, não é? Não podemos querer que implementem determinados processos, metodologias e que sejam super sustentáveis a nível ambiental, quando há problemas maiores, não é? Quando não têm condições básicas de vida, quando não têm, se calhar, acesso à Quando não têm energia. comida, não é? Mas Exato. a comida, eu acho que a alimentação é o melhor exemplo, porque aquilo que acontece é as pessoas têm menos dinheiro, qual é que é a despesa mais fácil de reduzir? Alimentação. Porque vão ao supermercado, acabam por conseguir optar por coisas mais baratas, mas ao mesmo tempo essas coisas mais baratas se calhar não são tão sustentáveis, não são tão saudáveis e acabam por fazer com que as pessoas se estejam a alimentar mal. E quando precisam de assistência alimentar, a mesma coisa. O que recebem da assistência alimentar muitas vezes também não é de todo sustentável, não é as pessoas que trabalham para essa própria, para a indústria alimentar, muitas vezes também são pobres. Temos o exemplo, por exemplo, no Alentejo, com as populações migrantes e o trabalho sazonal. Estas populações também sofrem com pobreza e com a produção alimentar. Portanto, isto não é sustentável, isto não é um modelo de produção sustentável ao nível alimentar. E como é que ultrapassamos isto, não é? Acho que todos temos de ter mais consciência daquilo que estamos a consumir, todos temos de ter mais consciência de como é que podemos fazer face a estas questões, porque chegamos a um ponto que já não estamos a contribuir para nada e que não temos noção. Destes projetos todos que vocês foram fazendo o apanhado, né? Tens a parte ambiental, tens uma parte mais social de catástrofe. Há aí algum ponto comum que tu vejas para todos, ou que vocês tenham visto, neste caso de uma grande resistência ou uma grande dificuldade quando se fala da ligação, imaginemos, da sustentabilidade ambiental a esses outros projetos, ou a essa outra vertente? Foi exatamente por esse fundamento que construímos o toolkit. Porque sim, mas ou seja, tu vês que há um exploramos. ponto que é comum a todos ou não? Ou como são áreas muito diferentes, realmente... Não, eu penso que se cruzam todos, sem dúvida. E um projeto que é para a educação ambiental pode ser ao mesmo tempo para o serviço social em catástrofe, como o kit de emergência. Okay. Portanto, eles todos acabam por se cruzar uns com os outros. Sim, sem dúvida. E há um ponto em comum que é ligar a intervenção social ao impacto ambiental. É conseguirmos, com a nossa intervenção social, termos um impacto também ao nível da melhoria das condições ambientais. E nesse ponto, qual é que tu achas que é a maior dificuldade ou a maior resistência para conseguirem efetivamente fazer isso? Difícil. Será, não sei, estou a pensar se é até porque muitas vezes necessitamos, obviamente, do envolvimento da comunidade em que estamos inseridos, sim, não é? Ou necessitamos de alterações governamentais, ou necessitamos, se calhar não tanto governamental a nível nacional, mas a nível local da nossa freguesia ou do nosso município. Sim. Achas que é algum destes pontos que será outra? Sim, sem dúvida que para estes
projetos todos resultarem, temos que ter a participação das pessoas. E a mobilização social na sociedade em que vivemos, em que não temos uma cultura muito aprofundada ao nível da cidadania e da participação cívica, acaba por ser um grande desafio para os interventores sociais, que podem chegar a um ponto em que dizem: então estamos a fazer este projeto, temos financiamento para este projeto, mas somos nós que o estamos a aplicar, não são as comunidades que estão a ter vantagens a partir daqui. Portanto, a participação cívica destas populações é um grande desafio na intervenção social, e que temos que ter sempre em conta. Mas, por outro lado, as populações também não trabalham porque muitas vezes sentem-se injustiçadas do ponto de vista das políticas públicas, não é? Portanto, isto é novamente uma pescada de rabinho na boca, porque acabamos por não conseguir o envolvimento, porque as pessoas dizem: então, mas vamos participar nisto, isto vai ter algum impacto na minha vida em termos práticos agora, neste momento, e não conseguem ver para além disto, porque realmente também não lhes conseguimos dar aquilo que muitas vezes, outras vezes também existem formas de fazermos influência nas políticas públicas e nas políticas municipais, para que consigamos uma contrapartida, não é? E trabalhar para o desenvolvimento social e ambiental nessa perspectiva. E às vezes falta, não sei, isto vai sair meio como afirmação, mas se calhar, na verdade, eu queria que fosse uma pergunta. Será que quando falamos das comunidades, não só daquelas comunidades que onde queremos fazer a intervenção, mas também a comunidade mais alargada, se calhar sinto que por vezes falta um bocadinho de empatia, não é? Ok, eu posso não tirar proveito naquele momento, não é? Mas estou a contribuir para que a comunidade ou que aquela minoria seja de alguma forma, tenha uma condição melhorada, não é? E por vezes isso não acontece. Acho que poderá haver essa ligação com o que tu estás a dizer, não ter esta recompensa imediata, não só de quem está a ter a intervenção, não é? Mas da comunidade alargada. E julgo que temos que pensar um bocadinho mais no outro, da mesma forma que muitas das vezes pensamos mais no planeta, não é? E comemos menos carne, mudamos a nossa alimentação e mudamos a nossa forma de nos deslocarmos. Se calhar temos que pensar um bocadinho mais, ser um bocadinho mais empáticos com os outros indivíduos da nossa espécie também. Eu agora gostava de vos dar a oportunidade desse lado. Não sei se têm alguma pergunta. Nós temos aqui ainda alguns minutinhos que podemos ter com a Rita. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Ok, lá ao fundo. Olá, Rita. A minha pergunta tem a ver com a medição do impacto social. Se tens alguma resposta para isso. Muitas vezes nas empresas que trabalhamos é muito mais fácil implementarmos um projeto ambiental, porque as métricas são muito mais claras. Se na parte dos projetos sociais tens alguma ideia, alguma sugestão de métrica. Obrigada. Essa é uma questão complicada. Ainda ontem estive a discutir essas questões. Portanto, estou preparada para responder. Então, medir impacto social é uma coisa extremamente difícil. Porque nós não conseguimos medir o impacto social através de números. Nós não podemos fazer um projeto em que dizemos atingimos este número de pessoas e conseguimos esta mudança e não sei o quê, porque a mudança social é uma coisa a longo prazo, não é uma coisa a curto prazo. Portanto, até que ponto é que faz sentido medir o impacto ao nível social? É claro que faz sentido, não é? E precisamos disto cada vez mais e precisamos de modelos mais claros ao nível daquilo que é feito na intervenção social, até para comunicar às pessoas em geral, à população em geral, que aquilo que nós fazemos é importante.
Mas eu não acho que a medição de impacto na intervenção social seja uma coisa que seja mensurável como é a medição de impacto a outros níveis. Portanto, temos de nos basear noutro tipo de indicadores mais ao nível qualitativo, menos ao nível quantitativo, e temos de ter uma medição de impacto mais a longo prazo, que é uma coisa que eu compreendo que para as empresas seja uma coisa do outro mundo, mas que para a intervenção social é importantíssimo. Obrigada. Acho que era mesmo por aí que eu também estava a ver o processo a ir. Não é? Nós, quando implementamos um projeto, principalmente a nível social, mas acontece o mesmo a nível ambiental. Não é? Nós não temos uma resposta imediata, há um atraso, há uma demora entre o aplicarmos a metodologia e termos resultados, quaisquer que eles sejam positivos ou negativos. Não é? É sempre um trabalho que leva tempo e que muitas das vezes, infelizmente, até quando há financiamentos para este tipo de projetos, são financiamentos a curto prazo. Então nós trabalhamos, desenvolvemos os projetos, desenvolvemos os toolkits, aplicamos e depois quando conseguimos começar a medir, acaba-se o financiamento e acaba-se a forma de nós podermos perceber como é que... Os modelos de financiamento social, não todos, mas muitos deles, na minha ótica, são muito complicados de aplicar, porque exigem dos técnicos de intervenção social tempo, exigem dos técnicos de intervenção social estarem-se a dedicar não à comunidade, mas a justificar aquilo que fizeram. E muitas vezes estes projetos têm financiamentos de 1, 2 anos e nós não conseguimos provocar mudança social em 1, 2 anos. E acabamos por estar ali a criar indicadores, a criar questões que depois na prática não significam assim tanto. E até que ponto é que o tempo dos técnicos não é melhor emprego em estar com as pessoas, em estar realmente a intervir com as pessoas, em vez de estar a fazer relatórios que é claro que justificam o financiamento, mas acabam por ser ocos no seu conteúdo. E isto também ao nível ambiental. É porque eu estou aqui a falar ao nível social, porque realmente sou assistente social e é o que me compete mais e que estou mais dentro, mas ao nível ambiental eu também não considero que nós consigamos medir o impacto a curto prazo, de maneira nenhuma. Portanto, se calhar temos que repensar aqui os modelos de financiamento. Obrigada, Rita. Não sei se há mais alguma questão. Não? Então, Rita, muito obrigada. Agora, eu convido-vos, se quiserem, lá fora tem aqui um cafezinho de Delta certificado, muito bom. Podem aproveitar para ir lá fora, beber um cafezinho. A seguir, dentro de alguns minutos, às 4, às 16, vamos ter aqui uma sessão que, infelizmente, não vamos poder contar com o investigador convidado, com o Gonçalo Silva, presencialmente, como contámos com a Rita, porque testou positivo ontem e então tivemos que fazer aqui um reagendamento, mas vamos fazer online, eu vou estar aqui na mesma. O Gonçalo Silva vai vai-nos falar de áreas marinhas protegidas e nós falamos muitas das vezes sobre as florestas que estão cá fora, não é? Sobre toda a natureza que nós vemos cá fora em terra, e esquecemos um bocadinho do que está debaixo d'água, e é precisamente sobre isso que nós vamos falar a seguir. Por isso convido-os a irem lá fora uns minutinhos, se quiserem, se não fiquem por aqui, porque às 16 encontramos-nos aqui novamente. Obrigada. Muito obrigada a todos.